Fala você, ligado no Thiago na linha, bora trazer uma informação que também tá mexendo aí com o mundo do futebol e tá trazendo, né, meu amigo, talvez uma contratação de nível absurdo pro Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Bora conversar sobre Thiago Almada no Flamengo? Será que vai rolar mesmo? E o que pensar sobre esse ataque com o Thiago Almada, com o Pedro, com o Lino? Capaz, vou te contar. Antes de falar especificamente sobre o Thiago Almada no Flamengo, a gente é bom pensar e relembrar que o Herman Garcia, o Grova, ele trouxe que o Almada estaria indo para o River Plate, tá, meus amigos? O que aconteceu aqui? O River Plate fez talvez o mais difícil, né? Que é convencer ali o Atlético de Madrid, né? E fechar com eles em relação ao valor, né? Segundo o Herman, o valor gira em torno de 20 milhões de euros pelos 50% do passe ali do Thiago Almada, tá, meu amigo? Então, assim, 50% do jogador, 20 milhões de euros. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 117 milhões de reais, tá? Por 50% do jogador. Na teoria, Thiago Almada está sendo avaliado aí na realidade em mais de 234 milhões de reais, né? Porque se só 50% dele vale 20 milhões de euros, tu imagina o 100%, né? Então é isso. O que a gente tem é que realmente o Almada estava muito próximo do River Plate. Como você pode ver aí, né? Aí vai dizer que desde 28 o Almada tem uma oferta econômica de longo prazo, falta o jogador de ok definitivo após a Copa do Mundo. Então, isso aqui pode fechar ou não, né, após a Copa do Mundo. Eis então que surge esta informação aqui no dia de hoje. Segundo a galera do Coluna Fla, tá? O Flamengo chegou a um acordo verbal com Thiago Almada. Beleza? Então a gente está falando de um ok do jogador para atuar no Flamengo, tá bom? O clube brasileiro agora tenta atravessar o River Plate no negócio ali. E o que acontece agora, pessoal? Só para você ter ideia. O River Plate tem um acordo com o Atlético de Madrid, né? E não tem ainda o ok do Almada. Já o Flamengo tem o ok do jogador e falta fechar ali com o Atlético de Madrid. Sabendo dos valores, o Flamengo já sabe que no mínimo vai ter que desembolsar o que o River está pagando, né? Para ter ali o Almada. O que eu acho que isso aqui, sendo bem honesto, eu acredito que isso aqui pode rolar um leilão absurdo, tá? Por quê? A Almada é um jogador, pelo menos no Brasil, muito bem avaliado, né? Pelo que ele fez no Botafogo, né? Ele foi muito importante no título do Botafogo em 2024 e nos títulos, né? O Botafogo ganhou ali Campeonato Brasileiro e Libertadores, não foi isso? Então, assim, foi absurdo. E o Almada, meu amigo, tava ali também num time estelado ali no time do Botafogo, né? E foi muito importante, cara. Foi muito importante. É um jogador de muita qualidade. Porém, entretanto, todavia, é bom destacar então os números do Thiago Almada. Será que ele vale isso tudo? Cara, a gente tá falando de um jogador avaliado em mais de 230 milhões de reais, né? Será que o Almada é isso tudo? Bom, galera, o que a gente vê aqui é um jogador ainda muito jovem, né? Só pra você ter ideia, o Almada só tem 25 anos, cara. A tendência é que ele viva o auge físico agora. E ele já mostrou que tem muita qualidade técnica, é um jogador que tem muita chegada na frente, é um jogador que tem finalizações muito boas de fora da área, cria espaço, é um ótimo jogador, tá? Eu lembro muito dele da época do Botafogo, tá bom? Então, assim, é um jogador de altíssimo nível, tá? Só que, assim, sendo honesto mais uma vez, eu acredito que Thiago Almada, pra ele vir pro Brasil é maravilhoso, tá? Porque a última vez que ele esteve no Brasil, ele se valorizou muito, né? Que foi aqui em 2024. Você vai olhar os números dele no Botafogo, que foram ali 26 jogos, 3 gols e 2 assistências. Talvez tu falar, pô, Thiago, mas os números dele foi modesto, né? Mas, cara, o impacto que o Thiago Almada causava nesse time do Botafogo é inacreditável. É claro que, pra mim, o grande nome do Botafogo de 2024 é Luiz Henrique.
tá? Mas o Thiago Almada, se não tivesse Thiago Almada, né, seria muito difícil acontecer ali o que o Botafogo fez, né? Protagonizou algo incrível aqui no futebol brasileiro. Agora, vale lembrar que os números interessantes do Almada mesmo, números incríveis, foi na época do Atlanta, né? United. Né, aqui em 2023, né, ele foi muito bem, né, você tem aqui números modestos e tal, aí teve o Botafogo, que ele foi importante, mas não fez grandes números, tem ele no Lyon, né, que também foi mais ou menos, né, e depois ele no Atlético de Madrid, onde ele jogou mais, né, foram 40 partidas, não acho que assim, não acredito que ele foi titular, mesmo assim, entregou alguns números na Europa, sim, tá? Só que assim, cara, eu vou ser bem honesto. Eu acho que o Thiago Almada é jogadoraço para nível Brasil. Para que ele vai sobrar? Você, torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo que esse rapaz vem para mudar o nível do ataque do Flamengo. Agora, eu tô achando que a galera também tá meio sem limite, né? Em relação ali ao Almada. Mas é jogadoraço, tá? É muito bom. Não se baseie pelos números. Olha isso, né? Como é que pode falar um negócio desse? Cara, porque o número é a parte de uma história. Muitas coisas que a gente sabe que o Thiago Almada é bom, às vezes não entra aqui, em número de assistência, em número de gols, né? Ele pode sempre criar oportunidades e ser o cara que dá o passe para quem vai dar assistência, né? Então, assim, esses números eles ficam meio velados. Mas, cara, assim, cravo aqui com muita tranquilidade que Thiago Almada é um jogador de altíssimo nível e a tendência é que ele fique melhor ainda pela sua idade, né? Vivendo o auge físico agora. Então, torcedor do Flamengo, se conseguir fechar essa contratação, você pode ficar tranquilo e muito feliz, porque você terá um time bem forte, tá? Agora, olhando aqui o perfil do Lucas Gabriel, torcedor do Flamengo, ele traz que um possível time com Thiago Almada e, cara, assim, o ataque do Flamengo fica um negócio assustador, assim. Fica bem forte mesmo, né? Então, assim, você tá falando de um Lino que, apesar de receber muitas críticas, eu acho que é um jogador que no X1 ele é muito forte, né? No X1 ele é muito forte e a tendência é que ele melhore também, né? Você tem um Pedro que, sinceramente, é o grande centroavante aí do Brasil. Dificilmente alguém faz essa função tão bem quanto o Pedro. Para mim, o Pedro é absurdo, é um jogador de altíssima qualidade. É um cara que é muito alto, mas é muito habilidoso, né? O Pedro é muito bom jogador. Aí você tem o Almada aberto aqui pela direita e você tem o Arrascaeta, né? Distribuindo aqui. Cara, é um ataque muito forte. É um ataque muito forte que tem todas as características necessárias para quebrar a linha, para chegar na linha de fundo, para tocar. Então, assim, é um repertório infinito que tem esse ataque aqui do Flamengo. É um ataque muito, muito bom. Ainda tem a chegada do Paquetá, ainda tem o Jorginho aqui, né? Mas assim, é muito bom. Seria um absurdo. E se caso feche, eu acredito que sim. Thiago Almada seria uma das maiores contratações aí dessa janela. Dificilmente alguém ia conseguir uma contratação dessa. Agora, tem que ver essa situação do River Plate, né? Porque se for pro River também, rapaz, o time do River começa a ficar bem enjoado mesmo, tá? Então é isso. Apesar dos apesares, não se deixa levar muito em relação a números frios, tá, pessoal? Tenta trazer sempre o contexto em relação a esses números, entender também que o Thiago Almada teve poucos minutos no Atlético de Madrid, entender também, né, toda essa questão, né? Vamos ver em relação a lesões. Cara, eu gosto muito de ver essa questão de lesões, porque aí a gente tem um pouco mais de, sabe? A gente tem um pouco mais de propriedade para poder falar em relação à utilização do jogador. Mas infelizmente o Transfer Marketing não quer, não quer deixar que a gente veja essa situação do Thiago Almada. Mas assim, sendo honesto, minha opinião, tua opinião, Thiago, não vale de nada. É verdade, mas eu falo com uma tranquilidade absurda que Thiago Almada é um jogador de altíssimo nível. E, sinceramente, para jogar nesse ataque do Flamengo aí, meu amigo, tu faz o mínimo, né? Pô, tu não precisa fazer tanto e um jogador de tanta qualidade assim, eu acredito que ele também vai procurar isso, né? Acho que não é só o Flamengo ou o River Plate que precisa do Thiago Almada. Eu acho que o Thiago Almada precisa desses jogadores, desses clubes também, perdão. Porque é a hora que ele tem também de mostrar toda a sua qualidade, de sair desses anos um pouco de inércia, né, com números modestos, é verdade, mas a gente sabe da qualidade do rapaz. Vamos ver como que vai acontecer isso aí, se o Flamengo vai conseguir
entrar em um acordo com o Atlético de Madrid, que eu não sei se vai ser tão fácil assim. E cuidado, porque a tendência é que isso vire um leilão absurdo, sabendo que tem 2 clubes que querem muito o Thiago Almada. Eu não sei se o Palmeiras vai entrar nessa daí, você que é palmeirense, você pode comentar. Eu não sei, já ouvi falar em alguns momentos que o Palmeiras tinha sim o interesse no Thiago Almada, chegou a tentar o Thiago Almada, não foi isso? É verdade, teve propostas do Palmeiras, né? Só que o próprio Almada não quis vir pra cá. Então, assim, né? Agora ele quer vir pro Flamengo. É o que eu falo, né, cara? O mundo capota, né? Ele sabe também que talvez jogar no Brasil ele consiga talvez um outro grande contrato na Europa, que é o que talvez o que ele queira. Mas aqui, ó, Almada frustra Palmeiras, vou seguir no Atlético de Madrid, né? Então, a gente teve, assim, o Palmeiras também muito interessado. Então, assim, cara, é um grandíssimo jogador, é um jogador de alto nível e é um jogador que seria titular e simplesmente todos os times do Brasil da Série A, ou do G12, né? Eu queira você dizer assim, Almada é um jogadoraço. Vamos ver o que vai rolar, relaxa, que a gente vai trazer o giro de notícias aqui, muito provavelmente todas as informações desse mundo do futebol, informações importantes aí, tá bom? Sobre o teu time, então se inscreve, deixa aquele like pra você não perder. Valeu, pessoal.